Meu nome é Francisca dos Santos, mas pode me chamar só de Chica, meu bem. Tenho 91 anos e moro numa casinha de barro em Alto do Cruzeiro, um vilarejo escondido no sertão da Bahia. A casa não é grande coisa, mas é minha. Tem umas rachaduras nas paredes que todo ano eu mando rebocar. Um telhado que, quando chove forte, faz aquela música de pingo caindo na lata. E uma varanda pequenininha onde eu passo as tardes olhando o mundo e recordando a vida. Não tenho muito estudo, mal sei assinar meu nome, mas tenho memória. Uma memória que parece que foi ontem, mesmo quando ontem tem mais de 70 anos. E agora tenho coragem também. Coragem para contar o que calei por toda uma vida. Porque tem coisa que a gente guarda tanto tempo dentro do peito que vira pedra, e pedra pesa, minha filha. Pesa demais. Quem me vê hoje toda enrugada, cheia de mancha no rosto, cabelo branco igual algodão, bengalinha na mão, nem imagina a vida que eu vivi. Acho que ninguém olha direito para uma velha. É como se a gente virasse parte da paisagem, que nem árvore antiga que todo mundo passa por perto, mas nem repara mais. Mas eu não fui sempre assim, velha e encolhida. Já fui menina. Já fui moça bonita, com cabelo comprido até a cintura, pele lisa, olhos que brilhavam quando o sol batia. Já tive sonhos, medos, amores escondidos. Já tive coragem de fazer o que ninguém achava que eu ia fazer. E já tive medo também. Medo que me segurou em silêncio por muitos anos. Tem uma coisa pesada aqui dentro, uma história que eu nunca contei pra ninguém. Nem pro meu marido que já se foi, Deus o tenha. Nem pro meu filho que tá vivo até hoje, graças a Deus, mas que nunca soube de onde veio de verdade. Guardei essa história como quem guarda uma cobra venenosa numa caixa, com cuidado, com medo, sabendo que se ela escapar, pode morder. Só que agora tô velha demais para continuar com esse peso. Os médicos dizem que meu coração não tá bom, que pode parar qualquer hora. E eu não quero levar esse segredo para debaixo da terra comigo. Preciso falar, preciso que alguém saiba. Principalmente meu filho Samuel, que já tá com mais de 70 anos e nunca soube a verdade sobre seu pai, sobre como veio ao mundo. Eu nunca imaginei que aqueles dias, de tantos anos atrás, iam virar uma ferida que só agora tá começando a cicatrizar. Pensei que o tempo ia curar, que ia apagar as marcas, mas tem coisa que o tempo não leva embora. Só esconde num cantinho da memória, esperando a gente lembrar quando menos espera. Antes que Deus me leve, quero que minha neta, e quem mais me ouvir, saiba da verdade que viveu trancada dentro do meu peito. E talvez, quem sabe, meu filho também, porque essa história ele vai ouvir agora. Se ele vai me perdoar por ter escondido tanto tempo, isso só Deus sabe. Mas não posso mais guardar. É como uma represa que está quase transbordando. Ou eu abro as comportas, ou a água vai arrebentar tudo. Minha neta, Luísa, me deu esse negócio aqui, esse gravador. Disse que é para eu contar minhas histórias, que ela vai guardar para sempre, que um dia os filhos dela vão poder ouvir a voz da bisavó. Achei uma bobagem no começo. Que história uma velha como eu pode ter para contar que interesse alguém? Mas ela insistiu. E aqui estou eu, falando com essa maquininha, imaginando quem vai ouvir isso um dia. Sei que não vou viver muito mais. 91 anos já é vida demais para quem passou o que eu passei. Cada manhã que acordo é uma surpresa, um presente que Deus me dá. Mas antes de ir, preciso limpar minha alma desse peso. Preciso contar como foi que eu vivi na Fazenda Cruzeiro Novo, como conheci Vicente, como fui violentada pelo feitor, como descobri que estava grávida aos 14 anos, como fugi pela mata com minha mãe e como criei meu filho escondendo dele suas raízes. Não é uma história bonita de se contar. Tem partes que ainda hoje me fazem tremer só de lembrar. Tem partes que me dão vergonha, mesmo sabendo que a culpa não foi minha. Tem partes que me dão orgulho também, porque sobrevivi quando muita gente teria desistido. Mas é minha história, é a história do meu filho. É parte da história desse país, que finge que certas coisas nunca aconteceram. Quando eu era menina, lá pelos anos 40, ainda existia um tipo de escravidão escondida nesse Brasil. Não era com papel, não tinha esse nome, mas era o que era. Gente presa por dívida, por ignorância, por medo. Gente que trabalhava de sol a sol, sem receber quase nada, que não podia sair,
que vivia debaixo do chicote mesmo tantos anos depois da tal Lei Áurea. No fundo do sertão, onde o governo não chegava, onde ninguém fiscalizava, a lei era a do mais forte. E nós éramos os mais fracos. Era um tempo difícil. Um tempo que muita gente quer esquecer, quer fingir que nunca existiu. Mas existiu sim. Eu estava lá. Eu vivi. E ainda tenho as marcas para provar. Não só no corpo, mas na alma também. Então vou contar tudo, do começo. Vou falar devagar, do jeito que sei, com as palavras que aprendi na vida dura. Não vou enfeitar, não vou diminuir a dor, nem aumentar o sofrimento. Vou contar como foi, porque só a verdade liberta. E eu quero morrer livre, pelo menos uma vez na vida. Sei que não é fácil ouvir. Talvez não seja fácil para você que está do outro lado desse gravador. Mas pense que foi muito mais difícil viver. E que se eu, uma menina de 14 anos, aguentei passar por tudo isso, você pode aguentar ouvir. Porque histórias como a minha precisam ser contadas para que nunca mais aconteçam com ninguém. Eu nasci na fazenda Cruzeiro Novo, lá no fundão da Bahia, num lugar tão escondido que nem no mapa aparecia. Era 1934, mas lá parecia que o tempo tinha parado muito antes. A Lei Áurea já tinha uns 50 anos, mas naquele fim de mundo ninguém nunca tinha ouvido falar dela. Nem meus pais, nem os pais deles. A gente vivia numa parte da fazenda que todo mundo ainda chamava de senzala, mesmo não sendo igual às do tempo da escravidão que minha avó contava. Nasci de parteira mesmo, numa madrugada tão quente que até as paredes de barro suavam. Dizem que chorei forte quando vim ao mundo, como se já soubesse que a vida não ia ser fácil. Minha mãe se chamava Benedita, uma mulher forte, de poucas palavras e mãos habilidosas. Era conhecida como a melhor costureira da fazenda. Fazia vestido até para as moças da Casa Grande, que vinham escondidas pedir para ela copiar os modelos das revistas que chegavam da capital. Meu pai, eu mal lembro. Chico era o nome dele. Trabalhava na lida com o gado e vivia montado a cavalo, com o couro queimado de sol e uma cicatriz grande no rosto, marca de uma briga antiga que ele nunca explicava direito. Um dia ele saiu para levar umas cabeças de gado para outra fazenda e nunca mais voltou. Dizem que teve briga no caminho, que ele foi enterrado num lugar sem nome. Eu tinha só 5 anos. Lembro mais do cheiro dele, fumo de corda e suor de homem trabalhador, do que do rosto. A gente morava num casebre de chão batido e parede de barro rachada. Era pequeno, só um cômodo onde cabia uma esteira para mim e minha mãe, um fogão de lenha no canto, umas panelas penduradas na parede e um baú velho onde guardávamos o pouco que tínhamos. Não tinha janela de vidro, só uma abertura coberta com um pano que minha mãe bordou com flores coloridas. Não tinha banheiro dentro. A gente fazia as necessidades num quartinho separado que várias famílias dividiam. Mas minha mãe fazia tudo com capricho. Varria o chão de terra até ficar liso como cimento, forrava a esteira com panos limpos, pendurava ramos de alecrim nas frestas das paredes para espantar os bichos e deixar o cheiro bom. De noite, a luz fraca de um candeeiro de querosene iluminava o rostinho de santo que ela tinha no cantinho, com uma flor sempre nova na frente. O que eu mais gostava era quando ela cantava. Depois do trabalho, quando o corpo já doía de cansaço, ela ainda encontrava força para me ensinar cantigas de ninar numa língua que nem ela entendia direito. Era Yorubá, língua da África que a mãe dela tinha aprendido com a avó, que essa sim tinha vindo nos navios negreiros. Mãe cantava baixinho, com uma voz fininha que parecia vir de muito longe. Eu deitava a cabeça no colo dela e fingia que não via as lágrimas que às vezes escorriam pelo rosto dela enquanto cantava. Filha, o mundo pode tentar tirar tudo da gente, menos o nosso canto, ela me dizia sempre. É no canto que a gente guarda quem a gente é de verdade, de onde a gente veio. É no canto que a gente não se perde. A fazenda era grande, tão grande que demorava um dia inteiro para ir de uma ponta a outra a cavalo. Tinha plantação de cana, de algodão, criação de gado, tudo misturado. A casa grande ficava no alto de um morro, toda branca, com janelas azuis e uma varanda que dava volta em toda ela. De longe parecia um palácio de tão grande e bonita.
O dono, Coronel Arlindo, era homem de poucas palavras e muita maldade. Tinha bigode grosso, andava sempre de chapéu e botas, mesmo no calor de rachar. Não batia na gente com as próprias mãos. Dizia que não se sujava, mas dava ordens pro feitor, o seu Bonifácio, que esse sim tinha gosto de fazer os outros sofrerem. Na fazenda Cruzeiro Novo, a gente vivia num tipo de prisão sem grade. Não podia sair, não podia visitar parente em outro lugar, não podia reclamar. O trabalho era de sol a sol, 6 dias por semana. O pagamento era uma mixaria, e mesmo esse pouco já saía com desconto, porque a gente era obrigado a comprar tudo na venda da fazenda, onde os preços eram 3 vezes mais do que na cidade. Era um sistema perfeito para nos manter presos. A dívida só crescia, nunca diminuía. Se alguém falasse em ir embora, o coronel logo lembrava dos papéis que nossos pais ou avós tinham assinado com o dedo. Contratos que ninguém nunca leu, porque ninguém sabia ler. Primeiro paga o que deve, ele dizia. Mas era impossível pagar. Os mais velhos diziam que aquilo não era muito diferente da escravidão que eles tinham conhecido quando crianças. A única diferença é que agora tinha um pedaço de papel para fazer parecer que era tudo dentro da lei. Mas lei para quem? No fundo do sertão, a lei era a que o coronel inventava. Mesmo assim, a gente vivia, porque o ser humano é teimoso, se apega à vida mesmo quando ela parece não valer a pena. Nos domingos, único dia de folga, as mulheres se juntavam para lavar roupa no rio, as crianças brincavam, os homens jogavam conversa fora debaixo do pé de juazeiro. De vez em quando, alguém tirava uma viola, outro uma gaita, e a música subia no ar quente da tarde, como se quisesse nos lembrar que ainda éramos gente, ainda tínhamos alma. A minha infância foi assim, entre o trabalho pesado e esses pequenos momentos roubados de alegria. Comecei a trabalhar com 6 anos, carregando água, espantando galinha do terreiro, levando comida para os homens na roça. Com 8, já ajudava minha mãe na costura, dando pontos em barras de calça, pregando botão. Com 10, fui mandada para casa grande para ajudar na limpeza e na cozinha. Foi aí que conheci o outro lado da vida, o lado dos que mandavam. Vi como eles comiam carne todos os dias enquanto a gente se contentava com angu e farinha. Vi as roupas finas, os sapatos de couro, os livros nas estantes que eu não sabia ler. Vi como eles falavam diferente, como eles riam alto sem medo, como eles podiam dizer "não quero" sem temer castigo. Mas vi também que nem tudo era perfeito do lado deles. Vi as brigas, os segredinhos sujos, as traições, a falsidade. Vi como o dinheiro e o poder não traziam felicidade para muitos deles. A dona Eulália, esposa do coronel, vivia com os olhos vermelhos de chorar. Os filhos mais velhos, Ambrósio e Jeremias, eram brutos como o pai. A filha, Carminha, casou cedo demais com um homem que nem amava, só para sair daquela casa. E tinha o caçula, Vicente, tão diferente dos outros que às vezes eu me perguntava se era filho mesmo do coronel. Tinha cabelo mais claro, olhos cor de mel, e um jeito manso de falar que não combinava com aquela família de vozes altas e ordens gritadas. Era quieto, gostava de ler, de desenhar, de ficar sozinho. Os irmãos zombavam dele, o chamavam de frouxo, de mulherzinha. O pai mal olhava para ele, como se fosse uma decepção grande demais para encarar. Quando eu tinha uns 13 anos, comecei a reparar mais no Vicente. Ele devia ter uns 15, 16 anos nessa época. Não era como os outros meninos brancos da fazenda, que olhavam pra gente como se fôssemos bicho ou coisa. Ele olhava nos olhos, dizia "por favor" e "obrigado", coisas que a gente não estava acostumada a ouvir. A avó dele, Dona Antônia, uma senhora já bem velhinha, dizia que ele puxou ao avô paterno, que tinha sido médico antes de virar fazendeiro. "Esse menino tem alma de artista", ela falava enquanto os outros riam. "Vai sair daqui um dia, vai conhecer o mundo." E eu ficava pensando como seria isso, sair dali, conhecer o mundo lá fora. Parecia um sonho tão distante quanto voar até a lua. Foi nesse tempo, quando eu já ia fazer 14 anos, que tudo começou a mudar. Eu não sabia, mas minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. E Vicente, o menino de olhos cor de mel, que não parecia filho do coronel, ia ser a causa de tudo,
da maior alegria e da maior dor que eu já senti. A vida na fazenda Cruzeiro Novo era de um sofrimento que nem sei explicar direito. Todo dia era igual, mas cada dia doía de um jeito diferente. Acordava com o galo ainda cantando quando o céu nem tinha clareado. Mas o corpo já estava cansado antes mesmo de sair da esteira. Era um cansaço que vinha de dentro, que parecia que tinha nascido com a gente. Minha mãe me sacudia de leve e sussurrava: "Levanta, menina. Não deixa o feitor te pegar dormindo." E eu abria os olhos no escuro, sentindo aquele aperto no peito que me acompanhava desde que me entendo por gente. Medo. Um medo que não tinha nome, que era como o ar que a gente respirava. A gente vivia debaixo de ordem. Cada passo, cada colherada de comida, cada palavra que saía da boca, tudo era vigiado, controlado. E quem controlava mais de perto era o feitor, seu Bonifácio. Um homem feito de pedra, duro, seco, com olhos que queimavam a pele só de olhar. Era um homem que não precisava gritar para botar medo em ninguém. O silêncio dele assustava mais que qualquer grito. Com 6 anos eu já carregava água, espantava a galinha, levava comida para os homens na roça. Com 8, comecei a ajudar minha mãe a costurar. E com 10, me mandaram para Casa Grande, para trabalhar de doméstica. Foi aí que conheci o outro lado da vida, o lado dos que podiam mandar. A Casa Grande era enorme, toda branca por fora, com um alpendre grande que dava volta em todo o casarão. Por dentro, era cheia de móveis pesados, escuros, com cheiro de cera e de coisa antiga. Tinha espelhos tão grandes que dava para ver o corpo inteiro, cortinas de tecido grosso nas janelas e uma escada que subia em caracol até os quartos. A minha função na Casa Grande era das mais duras. Acordava ainda mais cedo que todo mundo para acender o fogão a lenha, preparar o café dos patrões, varrer os corredores, tirar a poeira dos móveis. Depois, lavava roupa, carregava baldes de água quente para o banho da dona Eulália, esposa do coronel, ajudava na cozinha, servia à mesa. Era trabalho para 3 pessoas, mas eu fazia sozinha. E nem podia reclamar. Se errasse o ponto do angu, era castigo. Se esquecesse o pano de prato em cima do fogão e queimasse, era castigo. Se derrubasse uma gota de água no chão encerado, era castigo. Mas o pior não eram as chineladas que a cozinheira me dava, nem os beliscões da patroa, nem os gritos do coronel quando algo não estava do jeito que queria. O pior era o olhar. Aquele olhar que todo mundo na Casa Grande tinha, desde o patrão até a empregada mais velha. Um olhar que dizia, sem precisar de palavra: "Você não vale nada, é só mais uma." Era como se eu fosse invisível, como se não fosse gente de verdade. Passavam por mim e nem me viam. Falavam de mim na minha frente como se eu não tivesse ouvido. Me davam ordens como quem fala com um cachorro. Foi naquela casa que eu entendi o que minha avó sempre dizia: tem gente que não enxerga a alma dos outros. Na Casa Grande, ninguém via minha alma. Ninguém sabia que eu também tinha sonhos, medos, vontades. Que eu gostava de cantar, que tinha medo de tempestade, que sonhava em ter um vestido azul um dia. A comida na Casa Grande era outra vida. Mesa farta, com carne todo dia, frutas, doce, pão feito na hora. E para nós? Sobra, quando tinha. Tinha dia que a gente nem comia direito. O feijão era só água com uns poucos grãos perdidos. A farinha era dividida com os ratos que também tinham fome. O café era uma água escura que mal tinha gosto. Lembro de uma vez que eu estava ajudando a servir um jantar para os convidados do coronel, e tinha tanta comida na mesa que dava para alimentar todo mundo da senzala por uma semana. E lá estava eu, com a barriga roncando, servindo aquela gente que comia com a boca pequenininha, deixando metade no prato. Foi a primeira vez que senti raiva de verdade. Uma raiva quente que subia pela garganta e quase me fez chorar. Mas eu não podia chorar. Nem podia mostrar raiva. Nem tristeza, nem alegria, nem nada. A gente tinha que ser como sombra, presente, mas sem chamar atenção. Qualquer sentimento era perigoso naquele lugar. E ainda assim, entre nós, a gente resistia. As mulheres mais velhas ensinavam as mais novas, passavam os saberes, as rezas, as histórias. Uma cuidava do filho da outra,
quando a mãe tinha que trabalhar longe. Uma passava a manga escondida para outra que estava com mais fome. Uma colocava folha de bananeira no chão para deitar a cria quando não tinha nem esteira. Era na solidariedade que a gente aguentava. Tinha uma senhora, Dona Josefa, que era considerada a mais sábia. Ela conhecia todas as ervas, sabia curar quase tudo com chá, reza e benzimento. Era ela que ajudava no parto, que tratava das febres, que consolava as moças quando os homens da casa grande abusavam delas, algo que acontecia mais do que a gente queria lembrar. Dona Josefa sempre dizia: eles podem amarrar nosso corpo, mas não podem amarrar nossa alma. A alma é que nem passarinho, só voa mais alto quando a gaiola é mais apertada. E eu guardava essas palavras no fundo do coração, nos dias mais difíceis. O medo era companheiro de toda hora. Medo do castigo, medo da fome, medo da doença sem remédio, medo da morte sem reza. Mas o pior de todos era o medo de tentar fugir e não conseguir. Teve uma moça, a Ritinha, que não devia ter mais que 16 anos. Um dia ela não aguentou mais e fugiu. Correu para o mato, de noite, sem nada além da roupa do corpo. Os homens do coronel foram atrás. Levaram cachorro, espingarda, chicote. A gente só ouviu os tiros de longe. Ela nunca mais voltou. Ninguém sabe se conseguiu escapar, se morreu no mato ou se foi pega e levada para outra fazenda, como faziam com os que tentavam fugir. O coronel mandou juntar todo mundo no terreiro na manhã seguinte. Olhou nos olhos de cada um e só disse: quem tentar o mesmo caminho vai ter o mesmo fim. Depois disso, a gente nem falava o nome da Ritinha. Era como se ela nunca tivesse existido. Mas a dor ficou. Depois daquele dia, o medo cresceu ainda mais. A gente sabia que bastava um suspiro fora de hora para virar exemplo. Era um medo que doía mais que qualquer dor no corpo. Um medo que morava dentro da gente, no fundo dos olhos, no fundo do peito, nas noites sem dormir, pensando se o amanhã ia ser igual ou pior. A vida seguia nesse ritmo cruel. Dias que pareciam não ter fim, trabalho que nunca acabava, dor que não tinha remédio. O sol nascia e a gente já sabia exatamente como ia ser o dia. Acordar com medo, trabalhar com medo, dormir com medo. E no dia seguinte, tudo de novo. Tinha as pequenas alegrias, é verdade. Uma cantiga cantada baixinho quando ninguém estava olhando. Um pedaço de rapadura dividido com as outras crianças. A história que minha mãe contava antes de dormir, sobre um lugar onde todo mundo era livre e feliz. A brincadeira de esconder no domingo, único dia que a gente tinha umas horas de descanso. Eram poucos momentos, mas a gente agarrava com força, como quem segura um vagalume na noite escura. E assim a gente ia sobrevivendo, dia após dia, ano após ano. Resistindo de um jeito que nem a gente mesma entendia direito. Porque o ser humano é teimoso, minha filha. A gente é feito capim que nasce na pedra. Não tem nada que favoreça. Mas mesmo assim, encontra um jeito de furar a dureza e crescer para o sol. Foi nesse tempo difícil, quando eu já estava com 13 para 14 anos, que minha vida começou a mudar. Não de repente, não como nos contos de fada que eu ouvia as sinhazinhas contarem. Foi aos poucos, como água que vai fazendo seu caminho na terra dura. E tudo começou por causa de um olhar diferente. Um olhar que, pela primeira vez, parecia enxergar minha alma. Foi nessa época que conheci Vicente. Não de conhecer, de conversar, porque a gente já se via pela fazenda toda a vida, mas de conhecer de verdade, de olhar e ser olhada de um jeito diferente. Ele era o filho caçula dos patrões, neto do coronel velho que tinha morrido uns anos antes. Um menino diferente dos outros daquela família. Vicente tinha uns 16, 17 anos naquele tempo. Era alto, magro, com cabelo meio dourado que caía nos olhos e um jeito de andar como se tivesse sempre com pressa de chegar em algum lugar secreto. Desde pequeno ele era diferente dos irmãos. Não gostava de andar a cavalo perseguindo bezerro, nem de caçar passarinho com espingarda de pressão, nem de gritar com os trabalhadores como o pai e os irmãos mais velhos faziam. O que Vicente gostava mesmo era de desenhar. Vivia com um caderno debaixo do braço, um lápis atrás da orelha, os dedos sempre manchados de tinta. Desenhava tudo: as árvores do pomar, os cavalos no pasto, o jatobá velho da entrada da fazenda,
o rosto das pessoas. Também gostava de ficar sozinho, andando pela fazenda, observando os passarinhos, anotando num caderninho o nome de cada um. Os irmãos zombavam dele, o chamavam de moleirão, de almofadinha, e o pai olhava com uma cara de desapontamento, como se aquele filho fosse uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça da família. Eu via ele de longe, quando ia buscar água na bica ou estender roupa no varal dos fundos da casa grande. A gente nunca tinha conversado de verdade. Como poderia? Ele era filho do patrão. Eu era apenas uma das muitas meninas que trabalhavam na fazenda. Éramos de mundos tão diferentes que podíamos muito bem estar em planetas distintos. Mas teve um dia diferente. Eu estava na beira do riacho que passava atrás da casa grande, lavando umas roupas brancas da patroa. Era domingo de tarde, eu tinha terminado os outros serviços mais cedo e estava aproveitando para cantar baixinho enquanto esfregava os lençóis. Cantava uma daquelas cantigas que minha mãe me ensinou em Iorubá, que eu nem entendia direito o que significava, mas sabia de cor. De repente, senti um arrepio na nuca, aquela sensação de que tem alguém olhando para a gente. Virei devagar e lá estava ele, um pouco afastado, debaixo de uma árvore, olhando para mim com aqueles olhos que pareciam de gato, meio dourados, meio verdes. Fiquei com vergonha, parei de cantar na hora, abaixei a cabeça e voltei a esfregar o lençol com mais força, como se minha vida dependesse daquilo. Achei que ele ia embora, que tinha apenas parado ali por acaso, mas não. Depois de um tempo, ouvi passos na grama e quando levantei os olhos, ele estava ali, pertinho de mim, com aquele caderno de desenho debaixo do braço. Não para de cantar, ele disse, com uma voz diferente de qualquer outra que eu já tinha ouvido na fazenda. Não era uma ordem como seu pai daria. Era quase um pedido. É bonito. Fiquei sem saber o que fazer. Se alguém visse a gente ali, conversando como se fôssemos iguais, eu ia estar em grande problema. Mas tinha algo no jeito dele olhar que me fez sentir, pela primeira vez na vida, que alguém estava realmente me vendo. Não como uma escrava, uma empregada, uma coisa, mas como uma pessoa de verdade. O que é que quer dizer? Ele perguntou, sentando numa pedra ali perto, mas não perto demais. É uma cantiga antiga, falei baixinho, ainda sem olhar direito para ele. Minha mãe ensinou, é na língua dos antigos, dos que vieram de longe. Da África? Ele perguntou, e parecia realmente interessado. Já li sobre isso, sobre como os escravos traziam as canções, as histórias, as religiões. Você sabe o que significa? Balancei a cabeça. Não tudo, só alguns pedaços. É sobre uma mãe que protege o filho, que pede para os espíritos bons olharem por ele, algo assim. E aí, sem que eu esperasse, ele começou a desenhar. Os dedos dele se moviam rápido sobre o papel, o lápis fazendo um barulhinho que se misturava com o som da água correndo. De vez em quando, ele olhava para mim, mas não era um olhar que deixava desconfortável. Era um olhar curioso, como se ele estivesse vendo algo pela primeira vez. Lavei toda a roupa, torci, estendi ali mesmo nas moitas de capim. E o tempo todo, ele ficou ali, desenhando em silêncio. Quando terminei, ele arrancou a folha do caderno e me entregou. Para você, ele disse, simples assim. Era um desenho meu. Eu, sentada na beira do riacho, com as mãos na água, o rosto meio de lado, um sorriso pequeno que eu nem sabia que tinha dado. Mas não era só isso. De algum jeito, naquele desenho, eu parecia bonita. Não era só uma menina magricela com roupa velha. Era alguém com luz nos olhos, com vida no rosto. Peguei o papel com cuidado, como se fosse quebrar. Ninguém nunca tinha me dado nada assim. Nada que fosse feito especialmente para mim. Nada que me fizesse sentir especial. Obrigada. Foi só o que consegui dizer. A voz baixinha. Ele sorriu, um sorriso torto que iluminou o rosto dele de um jeito diferente. Amanhã eu volto. Se você estiver aqui, ele não terminou a frase, mas não precisava. Era um convite, uma promessa. No dia seguinte, eu devia ter ficado longe. Devia ter feito qualquer coisa para não passar perto do riacho. Era perigoso demais. Se alguém descobrisse, eu nem queria imaginar. Mas mesmo assim, quando acabei de arrumar a cozinha depois do almoço, meus pés me levaram direto para lá, como se tivessem vontade própria.
E ele estava lá, sentado na mesma pedra, desenhando alguma coisa no caderno. Quando me viu, sorriu daquele jeito torto de novo, e meu coração deu um pulo que me assustou. Depois desse dia, começamos a nos encontrar sempre que dava. Nunca combinávamos hora certa. Era muito arriscado. Mas de algum jeito, a gente sempre conseguia se achar. Às vezes era só por alguns minutos, quando eu ia buscar água ou estender roupa. Outras vezes, no domingo à tarde, conseguíamos ficar mais tempo juntos. Ele começou a me deixar coisas. Uma flor escondida embaixo da gamela de madeira onde eu lavava os pratos. Um bombom embrulhado em papel colorido dentro do bolso do avental que eu pendurava atrás da porta da cozinha. Uma fita azul para amarrar no cabelo. E desenhos. Muitos desenhos. Desenhos da fazenda, de pássaros, de flores. E de mim. Sempre de mim. Como se ele estivesse tentando me mostrar uma pessoa que eu mesma não conhecia. Uma Chica que não era só a menina da senzala, a empregadinha da cozinha. Uma Chica com sonhos, com beleza, com valor. Vicente também me ensinou coisas. Me ensinou a escrever meu nome completo, a ler algumas palavras simples, a reconhecer os nomes dos pássaros que ele tanto gostava. Me contou histórias de lugares longe dali, cidades grandes onde as pessoas se vestiam diferente, falavam diferente, viviam diferente. Paris, Londres, Rio de Janeiro. Lugares que pareciam de outro mundo. Um dia eu vou te levar para conhecer. Ele dizia, com aqueles olhos brilhando de um jeito que fazia meu coração apertar. Porque no fundo eu sabia que isso nunca ia acontecer, mas era bom sonhar, mesmo que por alguns minutos. A gente conversava sobre tudo, sobre os sonhos dele de ser pintor, de sair daquela fazenda, de conhecer o mundo, sobre as memórias que eu tinha da minha avó, as histórias que minha mãe contava, as cantigas que a gente cantava baixinho na senzala quando o trabalho acabava. Uma vez, ele me deu um presente que mudou tudo. Um lápis de cor, vermelho. Não era usado, não era quebrado. Era novo, inteiro, só meu. Ninguém nunca tinha me dado algo assim, algo que não era necessidade, que era só alegria. Chorei quando peguei aquele lápis, e ele ficou assustado, achando que tinha feito algo errado. Mas não tinha. Era a primeira vez que eu me sentia gente de verdade. Gente que merecia coisas bonitas. Eu sabia que estava me arriscando. Sabia que se alguém descobrisse, ia ser o fim para mim. Talvez até o fim da minha vida. Já tinha visto o que acontecia com moças que se envolviam com homens da casa grande. Mesmo quando não era por escolha delas. Acabavam mortas, ou mandadas embora, ou casadas à força com algum trabalhador velho da fazenda para esconder a vergonha. Mas mesmo sabendo de tudo isso, eu não conseguia ficar longe. Porque Vicente me olhava como se eu fosse de verdade. Não como escrava, não como serviçal, mas como mulher. Como pessoa que pensa, que sente, que sonha. E pela primeira vez na vida, eu comecei a me enxergar assim também. E era isso o mais perigoso de tudo. Porque uma vez que você começa a se ver como gente, fica difícil voltar a se aceitar como coisa. Uma vez que você prova o que é ser tratada com dignidade, com carinho, fica difícil engolir de novo o desprezo, o abuso, a humilhação. Vicente mexeu com algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Acendeu uma luz que, por mais fraquinha que fosse, me fez enxergar que o mundo podia ser diferente. Que eu podia ser diferente. Que talvez, só talvez, eu merecia mais do que aquela vida de trabalho sem fim e dor sem nome. E mesmo sabendo que aquilo era perigoso, mesmo tremendo de medo toda vez que ouvia um barulho perto da gente, mesmo acordando à noite com pesadelos sobre o que podia acontecer se nos descobrissem, mesmo assim, eu fui. Me entreguei àquela loucura, àquele sonho impossível, àquele amor proibido que não devia nem ter nome. Porque pela primeira vez na vida, eu me senti viva de verdade. E mesmo que durasse pouco, mesmo que acabasse em tragédia, como eu no fundo sabia que ia acabar, pelo menos por um momento, eu tinha sido mais que uma sombra na parede. Tinha sido Francisca. Uma menina com nome, com rosto, com coração. Uma menina que, contra tudo e contra todos, ousou amar e ser amada.
Nossos encontros foram ficando mais demorados conforme o tempo passava. A gente já não se contentava mais com alguns minutinhos roubados aqui e ali. Queria mais, queria ficar junto de verdade, conversar sem medo de ser ouvido, rir sem ter que tapar a boca com a mão. O lugar que a gente escolheu para se encontrar com mais sossego era perto do curral velho, um canto da fazenda que ninguém mais usava. Era um curral pequeno que o pai de Vicente tinha construído nos primeiros anos da fazenda, antes dele ficar rico e fazer o curral grande perto da casa-sede. Agora estava abandonado, com o mato crescendo entre as tábuas, o telhado meio caído num canto. Mas tinha um cantinho coberto que ainda protegia da chuva, e ficava longe o suficiente para ninguém nos ver por acaso. Nem os trabalhadores da fazenda iam para aqueles lados, porque diziam que tinha assombração, que de noite se ouvia mugido de boi sem ter boi nenhum. A gente aproveitava os domingos de tarde, quando a família do Vicente ia visitar o compadre numa fazenda vizinha. Ele sempre dava um jeito de não ir, dizendo que estava com dor de cabeça ou que precisava terminar um desenho importante. E eu escapava depois de lavar a louça do almoço, dizendo para as outras meninas que ia lavar roupa no riacho. Foi num desses domingos, em setembro, que tudo mudou entre a gente. Tava um dia quente, abafado, desses que parece que vai chover, mas a chuva nunca vem. O céu estava meio alaranjado, cheio daquelas nuvens pesadas que ficam paradas, só olhando a gente lá de cima. Vicente tinha trazido um pedaço de bolo escondido no bolso e uma garrafinha de vinho doce que ele pegou da adega do pai. A gente sentou naquele cantinho do curral, no chão de terra batida, coberto com um pano velho que ele trouxe. Comemos o bolo com a mão mesmo, rindo quando o glacê melava os dedos, bebemos o vinho no mesmo copo de latão que ele também trouxe escondido. Era a primeira vez que eu tomava vinho na vida. Achei estranho no começo, meio amargo, meio doce, mas depois comecei a gostar da quentura que ele dava por dentro. A gente conversou muito nesse dia. Vicente me contou do sonho dele de ir estudar na capital, de se tornar pintor de verdade, de viajar pelo mundo. Disse que tinha mostrado alguns desenhos para o padre da cidade e que ele tinha ficado impressionado. Tinha até falado em arranjar uma maneira dele estudar na capital, conhecer artistas de verdade. E quando você for embora, eu comecei a perguntar, mas ele não deixou eu terminar. Quando eu for, você vai comigo, ele disse com aquela certeza de menino rico que acha que o mundo é dele. Ri com tristeza. Como é que eu vou com você? Sou uma negra, sem estudo, sem nada. Ia fazer o quê na capital? Ele segurou meu rosto entre as mãos, me olhou com aqueles olhos cor de mel que pareciam ver dentro da minha alma. Ia ser minha mulher. Ele disse, simples assim. Ia aprender a ler direito. Ia conhecer os museus, as praças. Ia ter vestidos bonitos. A gente ia ser feliz, Francisca. Longe daqui, longe dessa vida. Eu queria acreditar. Deus sabe como eu queria. Mas conhecia o mundo melhor que ele, mesmo tão nova. Sabia que não era simples assim, que o mundo não deixava uma pessoa como eu ficar com uma pessoa como ele. Não daquele jeito, não abertamente. Seu pai ia mandar me matar, falei, séria. E talvez você também. Ele balançou a cabeça, teimoso como só ele sabia ser. Meu pai não ia nem saber onde a gente estava, e mesmo se soubesse, o que ele ia fazer? Me deserdar? Que deserde. Não quero o dinheiro dele, não quero a fazenda, não quero nada disso. O vinho já tinha subido um pouco para a cabeça, e eu estava sentindo uma coragem que não costumava ter. Deixei ele continuar falando daquele sonho impossível, descrevendo a casa que a gente ia ter na cidade, como ia ser quando a gente ficasse velho junto. Era bonito demais para ser verdade. Mas naquele momento, com o calor do dia nos envolvendo e o gosto do vinho ainda na boca, eu quase podia ver tudo acontecendo de verdade. Quando ele terminou de falar, ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo os passarinhos cantando longe e o vento mexendo nas folhas das árvores. Ele pegou minha mão, entrelaçou os dedos nos meus. A mão dele era tão diferente, mais clara, mais macia, sem os calos do trabalho pesado que eu tinha. Eu te amo, ele disse baixinho, como se fosse um segredo que nem o vento podia ouvir. Ninguém nunca tinha me dito isso, nem minha mãe, que mostrava amor de outros jeitos, mas não com palavras. Era como se aquelas 3 palavras tivessem aberto uma comporta dentro de mim, deixando sair tudo que eu tinha segurado por tanto tempo. Quando ele se inclinou para me beijar, não recuei.
Quando os braços dele me envolveram, me entreguei completamente. E quando ele me deitou ali mesmo, no chão de terra quente, coberto só pelo pano velho que ele tinha trazido, não pensei em mais nada, nem no perigo, nem no futuro, nem no mundo lá fora que ia nos despedaçar se descobrisse. Só existia ele e eu naquele momento. Nossos corpos se encontrando, desajeitados, trêmulos, sem saber direito o que fazer, mas querendo tanto que nada mais importava. Foi rápido, meio dolorido, cheio de suspiros abafados e mãos trêmulas. Mas foi cheio de amor também. Foi a primeira vez na vida que eu senti que existia de verdade, que eu era mais que um corpo trabalhando, mais que uma sombra na parede. Foi a primeira vez que eu senti que era amada por ser quem eu era, não pelo que eu podia fazer ou dar. Depois, deitados lado a lado, olhando as nuvens paradas no céu através das ripas do telhado quebrado, ele começou a fazer planos mais concretos. Falou que na próxima semana ia falar com o padre sobre os estudos na capital, que em 2, 3 meses, quando tivesse tudo arranjado, ia me buscar. Que a gente ia fugir de madrugada, pegar a estrada para a cidade e de lá o trem para a capital. Que ninguém ia nos encontrar, que a gente ia começar uma vida nova, longe daquela fazenda, daquele passado. E eu deixei ele falar, deixei ele sonhar por nós dois, porque o sonho era bonito demais para interromper com dúvidas, com medos. E porque talvez, só talvez, houvesse uma chance pequenininha dele estar certo, de tudo dar certo, de a gente poder ser feliz. Foi quando eu senti aquele arrepio gelado subindo pela espinha, aquela sensação de perigo que todo animal tem quando o predador está por perto. Virei a cabeça devagar e vi, por uma fresta entre as tábuas do curral, um movimento. Não era o vento, não era um animal, era alguém, o feitor, seu Bonifácio, com aqueles olhos que queimavam a pele, aquele rosto que parecia esculpido em pedra dura. Ele não disse nada, não fez nenhum barulho, apenas olhou por um segundo que pareceu uma eternidade, e então se afastou, silencioso como tinha chegado. Vicente não viu nada. Continuou falando dos planos, do futuro, da felicidade que nos esperava. Mas eu já não ouvia mais. Meu sangue tinha congelado nas veias, meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu sabia o que aquele olhar significava. Sabia o que vinha depois. Já tinha visto acontecer com outras meninas da fazenda que ousaram sonhar, que ousaram achar que podiam ser mais do que o destino tinha reservado para elas. Preciso ir. Falei de repente, me levantando, ajeitando o vestido com mãos que tremiam tanto que mal conseguia amarrar os cordões. Vicente estranhou a pressa, quis saber o que tinha acontecido. Inventei uma desculpa. Disse que tinha ouvido alguém chamando, que ia ficar em encrenca se demorasse mais. Ele tentou me convencer a ficar mais um pouco, mas eu já estava tomada pelo pânico, pelo medo que crescia dentro de mim, como uma tempestade se aproximando. Me despedi com um beijo rápido, prometi que nos veríamos de novo logo e saí correndo pelo caminho mais longo até a senzala, tentando ser o mais discreta possível. O tempo todo sentia aqueles olhos me seguindo, aquela presença maligna me observando de algum lugar escondido. Quando cheguei na senzala, minha mãe percebeu na hora que algo estava errado. Eu tremia tanto que mal conseguia falar, e meus olhos não paravam quietos, olhando para todos os cantos como um passarinho assustado. "O que foi, menina?" ela perguntou, me puxando para o canto mais isolado do nosso quartinho. Não conseguia explicar. O medo tinha roubado as palavras. Só balancei a cabeça, os olhos cheios de lágrimas que não conseguia deixar cair. Minha mãe não insistiu. Ela sabia que nas nossas vidas, na nossa condição, tinha coisa que era melhor não falar em voz alta. Ela só me abraçou forte, meninando como quando eu era criança, cantando baixinho uma daquelas cantigas antigas na língua dos antepassados. Mas eu sabia. No fundo eu sabia. O destino é traiçoeiro. E ele tinha acabado de encontrar um caminho para destruir o único momento de felicidade verdadeira que eu tinha conhecido na vida. Ninguém me contou o que vinha pela frente. Eu senti. Senti o olhar do feitor atravessando o mato naquela tarde. E soube, com a certeza terrível que só o verdadeiro medo traz, que algo ruim,
muito ruim, vinha vindo na minha direção. E não tinha nada que eu pudesse fazer para impedir. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada na esteira, olhando as frestas do telhado, contando cada segundo que passava, esperando que nada acontecesse e, ao mesmo tempo, sabendo que algo ia acontecer. O medo é assim, sabe? Ele avisa antes. É como um cheiro no ar, como quando vai chover e a gente sente aquele cheiro de terra molhada antes mesmo da primeira gota cair. Minha mãe dormia do meu lado, cansada depois de um dia inteiro na máquina de costura. Eu podia ouvir a respiração dela, lenta e tranquila, e queria tanto ser como ela naquele momento. Queria poder fechar os olhos e deixar o sono levar as preocupações. Mas não conseguia. Devia ser umas 2 horas da madrugada quando ouvi os passos. Passos pesados, de bota grossa, que eu conhecia bem demais. O rangido da porta da senzala se abrindo lentamente. O assoalho de madeira velha estalando sob o peso de alguém grande. Meu coração disparou como um cavalo assustado, batendo tão forte que me doía o peito. Fechei os olhos com força, como criança pequena que acha que se não vir o perigo também não vai ver ela. Rezei baixinho todas as orações que minha mãe tinha me ensinado, misturadas com as rezas que aprendi com as mulheres mais velhas da senzala. Pedi proteção a Deus, aos santos, aos orixás, a qualquer um que pudesse me ouvir naquele momento. Mas não adiantou. Senti a mão dele antes mesmo de abrir os olhos, mão grande, áspera, cheirando a fumo e cachaça, tapando minha boca com força. Quando abri os olhos, vi o rosto do feitor, seu Bonifácio, tão perto do meu que pude sentir o hálito quente e azedo dele. Os olhos dele não mostravam nada, nem raiva, nem desejo, nem nada. Eram olhos vazios, como se não tivesse ninguém por trás deles. Ele não disse nada, não precisava. O silêncio dele dizia tudo. Com a outra mão, me puxou pelo braço, me arrastando para fora da esteira. Tentei resistir, tentei me agarrar em alguma coisa, acordar minha mãe, fazer qualquer barulho. Mas ele era forte demais, e o medo tinha congelado meu corpo, minha voz, minha vontade. Me puxou para o canto mais escuro do quarto, longe da esteira onde minha mãe continuava dormindo, sem saber do pesadelo que a filha dela estava vivendo a poucos passos dali. Ele me jogou no chão de terra batida como se eu fosse um saco de farinha. Caí de costas, sentindo o ar fugir dos pulmões com o impacto. Tentei gritar, mas ele foi mais rápido. Tapou minha boca de novo, dessa vez com tanta força que achei que ia quebrar meus dentes. Com a outra mão, começou a levantar minha saia, rasgando o tecido fino, sem se importar com o barulho. Se fizer um pio, mato sua mãe primeiro, depois você. Ele sussurrou no meu ouvido, a voz tão fria que parecia vir do próprio inferno. Naquele momento, alguma coisa quebrou dentro de mim. Era como se eu tivesse saído do meu corpo e estivesse olhando tudo de longe, vendo aquela menina de 14 anos no chão, com aquele homem horrível em cima dela. Não era mais eu. Era outra pessoa, outra vida, outro mundo. O que aconteceu depois, eu mal consigo contar. É como se meu corpo lembrasse, mas minha mente tivesse fechado a porta para não ver. Lembro do peso dele me esmagando contra o chão duro. Lembro do cheiro, suor, cachaça, ódio. Lembro da dor, uma dor que parecia que ia me partir em 2. E lembro do silêncio, o silêncio mais barulhento que já ouvi na vida. Era como se o mundo tivesse apagado. As estrelas que dava para ver pelas frestas do telhado, o barulho dos grilos lá fora, o vento nas folhas das árvores. Tudo sumiu. Só existia o cheiro dele, o peso, o silêncio e a dor. Meu Deus, como doía. Não era só o corpo, era a alma. Era como se ele tivesse me rasgado por dentro de um jeito que nunca mais ia cicatrizar direito. Não sei quanto tempo durou. Pareceu uma eternidade, mas talvez tenha sido apenas alguns minutos. Minutos que mudaram toda a minha vida, que me marcaram de um jeito que nem o tempo conseguiu apagar. Minutos que até hoje, tantos anos depois, fazem meu corpo tremer e meu coração apertar só de lembrar. Quando ele terminou, se levantou como se nada tivesse acontecido. Ajeitou a roupa, apertou o cinto, olhou para mim caída no chão, toda quebrada por dentro e por fora,
e fez a coisa mais humilhante de todas. Cuspiu. Cuspiu no chão do meu lado como se eu fosse menos que gente, menos que bicho até. Depois saiu do quarto sem dizer uma palavra, fechando a porta atrás dele com cuidado para não fazer barulho. E eu fiquei ali, caída no chão, com as pernas machucadas, a roupa rasgada, o corpo tremendo tanto que parecia que ia desmontar. Um frio estranho tomou conta de mim. Um frio que vinha de dentro, que nem o calor da noite conseguia espantar. As lágrimas corriam pelo meu rosto, mas eu não fazia nenhum som. Era como se minha voz tivesse sido arrancada junto com tudo mais que ele tinha tirado de mim naquela noite. Não sei quanto tempo fiquei deitada ali, olhando para o teto, sentindo aquele frio horrível. Pode ter sido minutos, pode ter sido horas. O tempo tinha perdido o sentido. Tudo tinha perdido o sentido. Em algum momento, ouvi minha mãe se mexendo na esteira, acordando para os primeiros afazeres do dia. Logo o galo ia cantar, logo o dia ia nascer, e a vida na fazenda ia continuar como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo não tivesse acabado para uma menina de 14 anos naquela noite. Quando minha mãe me viu no canto, toda encolhida, com a roupa rasgada e manchas de sangue nas pernas, ela entendeu tudo sem que eu precisasse dizer uma palavra. Ela já tinha visto aquela cena antes. Talvez com ela mesma, talvez com outras moças da senzala. Era uma história antiga que se repetia com novas personagens. Um ciclo de dor que parecia não ter fim. Ela não perguntou nada. Não disse nada. Só me pegou nos braços como se eu fosse uma criancinha, me levou até o tanque de água no fundo da senzala e me lavou com cuidado. Lavou meu corpo machucado, penteou meu cabelo com os dedos, me vestiu com a roupa mais limpa que tinha, e o tempo todo cantarolava baixinho aquelas cantigas antigas que tinham atravessado o oceano na memória dos nossos antepassados. Quando terminou, segurou meu rosto entre as mãos e olhou fundo nos meus olhos. Nos olhos dela tinha uma dor antiga, uma dor que eu só agora começava a entender. Mas tinha outra coisa também. Tinha força, tinha coragem. Tinha aquela resistência teimosa que fez nosso povo sobreviver a tanta crueldade ao longo dos séculos. Você vai continuar, ela disse baixinho, mas com uma firmeza que entrou direto no meu coração. Vai se levantar, vai trabalhar, vai seguir vivendo, porque é isso que a gente faz. A gente sobrevive. E um dia, filha, a gente escapa. E foi o que eu fiz. Me levantei, mesmo com as pernas tremendo e a alma em pedaços. Lavei o rosto, arrumei o cabelo, vesti o avental de trabalhar na cozinha, fui fazer o café dos patrões, varrer os corredores, limpar os móveis. Fiz tudo como se fosse um dia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, tudo tinha mudado. A menina sonhadora que acreditava no amor, que achava que podia fugir com Vicente e ser feliz, tinha morrido naquela noite. No lugar dela ficou outra pessoa. Uma pessoa com uma ferida aberta no meio da alma. Uma pessoa que nunca mais ia dormir do mesmo jeito, que nunca mais ia olhar para o mundo com os mesmos olhos. Durante o dia todo, evitei olhar para o feitor, mas sentia os olhos dele me seguindo por toda parte, como um predador observando a presa ferida. Quando cruzava com ele no terreiro ou nos corredores da casa grande, ele sorria de um jeito que me gelava o sangue. Um sorriso que dizia: agora você sabe quem manda aqui. O pior não era a dor física, que aos poucos foi passando. O pior era a sensação de estar suja por dentro, de um jeito que nenhuma água podia limpar. Era a humilhação, a vergonha, mesmo sabendo que a culpa não era minha. Era o medo de que acontecesse de novo. E de novo. E de novo. Nesse mesmo dia, consegui um jeito de deixar um bilhete para Vicente. Não contei o que tinha acontecido. Não tinha coragem para isso. Só disse que não podíamos mais nos encontrar, que era muito perigoso, que ele devia me esquecer e seguir com os planos de ir para a capital estudar. Assinei com um adeus que me custou todas as lágrimas que ainda me restavam. À noite, deitada na esteira ao lado da minha mãe, olhando o teto como na noite anterior, fiz uma promessa a mim mesma. Aquilo não ia me destruir. Podia me machucar, podia me marcar, mas não ia acabar comigo. De algum jeito, algum dia, eu ia escapar daquele lugar. Ia encontrar uma vida diferente. Ia ser livre.
O que eu não sabia naquela noite, olhando para o teto com os olhos secos de tanto chorar, era que a vida dentro de mim já tinha começado a mudar. Que uma sementinha tinha sido plantada. Não sei se do amor com Vicente ou da violência do feitor. Uma sementinha que nos meses seguintes ia crescer dentro da minha barriga de menina e mudar o rumo da minha história para sempre. Quando ele terminou, cuspiu no chão e saiu. E eu fiquei ali, com o corpo tremendo, a alma desfeita e a certeza de que nunca mais ia dormir igual. De que nunca mais ia ser a mesma Francisca que tinha entrado naquele quarto. Essa Francisca tinha morrido. E quem sobreviveu foi outra. Uma que carregava o peso de um segredo que ia demorar mais de 70 anos para ter coragem de contar. Depois daquela noite terrível, os dias foram passando como se o mundo tivesse perdido a cor. Eu acordava, trabalhava, comia quando tinha o que comer e dormia. Tudo como se fosse uma sombra de mim mesma, um boneco de pano sem vida própria. Minha mãe me olhava com preocupação, mas não falava nada. Ela sabia que tem ferida, que é melhor não mexer até que comece a sarar por conta própria. O feitor continuava por perto, sempre com aquele sorriso nojento quando passava por mim. Às vezes, ele encostava no meu braço de propósito quando cruzava comigo nos corredores da casa grande, só para me ver tremer de medo. Era como se ele gostasse de me ver assim, quebrada por dentro. Vicente tentou falar comigo várias vezes depois do bilhete que mandei. Me procurou no riacho, na cozinha, mandou recados. Mas eu fugia, me escondia. Pedia para as outras meninas dizerem que não tinham me visto. Não conseguia olhar nos olhos dele. Tinha vergonha, tinha medo, tinha um monte de sentimento misturado que nem eu mesma entendia direito. Um dia, ele conseguiu me encurralar na despensa da cozinha, quando eu tinha ido buscar um saco de farinha. "Por que tá me evitando, Francisca?" Ele perguntou, a voz cheia de mágoa. "O que foi que eu fiz?" Olhei para o chão, para o teto, para as paredes, para qualquer lugar menos para ele. "Não fez nada", respondi baixinho. "Só não pode dar certo. Você sabe disso." "Mas a gente combinou." Ele insistiu, tentando pegar minha mão. Eu recuei como se o toque dele queimasse. "Eu vou para a capital, arrumo um lugar pra gente, volto para te buscar." "Não volta", falei, finalmente encontrando coragem para olhar nos olhos dele. "Vai embora e esquece que eu existo. Por favor, é o melhor para nós dois." Saí correndo antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, antes que eu perdesse a coragem e contasse tudo, antes que as lágrimas começassem a cair de novo. Alguns dias depois, ouvi na cozinha que Vicente tinha mesmo ido embora. Foi estudar na capital, como sempre quis. A cozinheira disse que ele tinha brigado feio com o pai antes de partir, que tinha dito que nunca mais ia voltar para a fazenda. Senti um aperto no peito, uma mistura de alívio e tristeza. Era melhor assim. Melhor ele longe, seguro, vivendo a vida que merecia, longe daquela fazenda e das coisas horríveis que aconteciam lá. Foi mais ou menos um mês depois da partida de Vicente que comecei a me sentir diferente. Primeiro foi um cansaço que não passava nunca. Depois, enjoos de manhã cedo, mal conseguia engolir a fatia de angu com café que era nosso café da manhã. Meus peitos começaram a doer, a ficar inchados. E então, a menstruação que não veio. Eu ainda era menina, mas tinha crescido numa fazenda, vendo animais nascerem, ouvindo as conversas das mulheres mais velhas. Sabia o que aqueles sinais queriam dizer. Tava grávida, aos 14 anos, carregando um bebê na barriga sem saber quem era o pai. Se o rapaz que eu amei por tão pouco tempo, ou o monstro que tinha destruído minha vida numa noite só. Por vários dias, guardei o segredo só para mim. Tentei não pensar, não sentir. Acordava, trabalhava, voltava para a esteira à noite. Mas a barriga foi crescendo, mesmo que de leve. E minha mãe, que conhecia meu corpo melhor do que eu mesma, logo percebeu. Uma noite, quando todas as outras já tinham dormido, ela sentou do meu lado na esteira e colocou a mão no meu ventre. Não disse nada, só me olhou com aqueles olhos que pareciam ver tudo. Eu não aguentei. Desabei no colo dela, chorando como não chorava desde aquela noite. "Não sei de quem é, mãe", solucei baixinho, para ninguém mais ouvir. "Pode ser do Vicente, pode ser..." Não consegui terminar a frase. Não precisava.
Minha mãe já tinha entendido tudo. Ela me embalou como quando eu era criança pequena, cantando baixinho aquelas cantigas antigas, secando minhas lágrimas com a ponta do xale dela. Quando me acalmei, ela segurou meu rosto entre as mãos e disse a coisa que mudou o rumo da minha vida. Vamos embora. Simples assim. 2 palavras que carregavam dentro delas um mundo de possibilidades. 2 palavras que eu nunca pensei que ouviria da boca dela. Como, mãe? Perguntei, sem conseguir acreditar. Para onde? Se o feitor descobrir que a gente está pensando em fugir, não vai descobrir, ela falou, com uma firmeza que me surpreendeu. E não vamos só pensar, vamos fazer. Nos dias seguintes, minha mãe começou a se preparar, de um jeito tão discreto que nem eu percebia direito o que ela estava fazendo. Guardava um punhado de farinha aqui, um naco de rapadura ali. Costurou uma trouxa grande por dentro da saia dela, onde podia esconder coisas sem ninguém ver. Juntou umas ervas que ela conhecia, que serviam para dor, para febre, para outros problemas. Foi conversando com as outras mulheres da senzala, colhendo informações sobre o melhor caminho para sair da fazenda sem ser visto, sobre povoados distantes onde a gente podia se esconder. Era incrível ver minha mãe, sempre tão quieta e obediente, de repente se transformar noutra pessoa, decidida, forte, corajosa. Ela que nunca tinha se rebelado contra nada, que aceitava os castigos e as humilhações sem reclamar, agora estava tramando uma fuga no meio da noite. Por que a gente não fez isso antes, mãe? Perguntei uma noite, enquanto a ajudava a costurar mais um bolso escondido na anágua. Ela ficou quieta por um tempo, pensando. Depois disse, com uma voz que parecia vir de muito longe: porque antes eu só tinha a mim para perder. Agora tenho você e meu neto para salvar. Esperamos quase um mês, juntando o que podíamos, planejando cada detalhe. Minha barriga ainda não aparecia muito por baixo das roupas largas, mas eu podia sentir a vida crescendo dentro de mim. Às vezes, deitada na esteira de noite, colocava a mão na barriga e conversava baixinho com o bebê, prometendo que ia dar a ele uma vida melhor do que a minha, que ele nunca ia saber o que era ser tratado como coisa, como mercadoria. Fugimos numa madrugada sem lua, na época das chuvas, quando os caminhos ficavam mais difíceis e os cachorros da fazenda não conseguiam farejar direito por causa do cheiro de terra molhada. Esperamos todos dormirem, inclusive o rapaz que ficava de guarda na porteira. Era dia de pagamento, e ele tinha bebido escondido, como sempre fazia. Quando o ronco dele ficou pesado, a gente se levantou sem fazer barulho. Minha mãe amarrou as trouxas na cintura, por baixo da saia. Me cobriu com um pano escuro, do tipo que se usa para cobrir defunto, coisa que dá má sorte e afasta curioso. Saímos pela porta dos fundos da senzala, que minha mãe tinha cuidado de olear nas dobradiças para não ranger. Passamos por trás do curral grande, contornamos a plantação de cana e finalmente chegamos na cerca que marcava o limite da fazenda. Era uma cerca alta, de arame farpado, feita justamente para impedir que gente como a gente escapasse. Mas minha mãe tinha pensado em tudo. Semanas antes, ela tinha começado a afrouxar um pedaço da cerca, trabalhando um pouquinho a cada dia quando ia juntar lenha naquela área. Agora, a gente só precisou levantar o arame e passar por baixo. Senti os espinhos arranharem minhas costas, rasgarem o vestido, mas não importava. Do outro lado daquela cerca estava a liberdade. Quando finalmente estávamos fora da fazenda, tive vontade de sair correndo feito louca, mas minha mãe me segurou. Devagar, ela sussurrou. Temos muito chão pela frente e você precisa poupar força para você e para o bebê. Começamos a andar pela mata, seguindo um caminho que só minha mãe parecia conhecer. Ela tinha aprendido com as outras mulheres, que aprenderam com quem tentou fugir antes. Pegamos trilhas de animal, evitamos as estradas, nos escondemos quando ouvíamos qualquer barulho. Caminhamos a noite inteira assim, parando apenas para beber água de folha que minha mãe juntava e dava para mim. Quando o sol começou a nascer, nos escondemos numa gruta pequena que encontramos no meio do mato. Era úmida e escura, mas era segura. Durante o dia, dormíamos escondidas ali. Minha mãe dividia comigo a comida que tinha trazido: um punhado de farinha, um pedaço de rapadura. À noite, continuávamos a caminhada. Foi assim por dias. Caminhando de noite, escondidas de dia, comendo raiz que minha mãe cavava do chão,
fruta que a gente achava no caminho, bebendo água de folha e de riacho, dormindo em gruta, em toco de árvore oco, embaixo de moita. Sempre com medo, sempre olhando para trás, sempre com o coração na boca quando ouvia um barulho mais alto. Eu não sabia para onde a gente estava indo, só seguia minha mãe, confiando que ela sabia o caminho. Ela nunca tinha saído da fazenda, mas parecia saber exatamente qual direção tomar, guiada pelas estrelas de noite e pelo sol de dia. Depois de mais ou menos uma semana andando assim, meus pés já estavam em carne viva, meu corpo doía por inteiro e eu tinha certeza que não ia aguentar mais um dia. Foi quando chegamos num povoado pequeno, tão pequeno que era só um punhado de casas em volta de uma igrejinha branca. O nome do lugar era Santa Esperança. Minha mãe me levou direto para uma casinha na beira do povoado, meio escondida entre umas árvores grandes. Bateu na porta, e quem atendeu foi uma senhora de cabelo branco amarrado num coque, pele escura cheia de rugas, olhos vivos e atentos. "Benedita?" a senhora perguntou, olhando para minha mãe como se visse um fantasma. "Dinda", minha mãe respondeu, a voz tremendo. "Vim cobrar aquela promessa antiga." As duas se abraçaram por um tempo que pareceu não ter fim. Depois a senhora, Dinda, nos puxou para dentro da casa, fechou a porta e só então eu entendi. Minha mãe não estava indo para lugar nenhum desconhecido. Ela estava voltando para alguém que conhecia, alguém em quem confiava. Dinda era irmã da minha avó, tia da minha mãe. Tinha fugido da mesma fazenda muitos anos antes, quando minha mãe ainda era menina. Todo mundo achava que ela tinha morrido no mato, mas na verdade tinha conseguido chegar até aquele povoado, onde vivia como curandeira, respeitada por todos. Foi lá, naquela casinha simples, mas acolhedora, que passei os meses seguintes, vendo minha barriga crescer, aprendendo a viver sem medo constante, sem vigilância, sem o terror de ser castigada por qualquer pequeno erro. E foi lá, numa noite quente de abril, que meu filho nasceu, com a ajuda de Dinda, que era parteira além de curandeira. Quando o bebê saiu de dentro de mim e deu o primeiro choro, Dinda o levantou nos braços e disse: "É um menino forte e bonito." Colocou ele no meu peito, e eu vi pela primeira vez o rostinho que ia se tornar o centro da minha vida pelos anos seguintes. Ele tinha a pele mais clara que a minha, o cabelo meio cacheado, e quando abriu os olhos pela primeira vez, vi que eram cor de mel, como os de Vicente. "Como vai chamar?" perguntou minha mãe, sentada do meu lado na cama, acariciando minha testa suada. Não precisei pensar muito. "Samuel", respondi. Era nome de um dos profetas que o padre mencionava nas missas da fazenda. Um que tinha ouvido o chamado de Deus quando era apenas um menino, e tinha se tornado um homem sábio e justo. Samuel, meu filho, minha nova vida, minha razão para continuar, para lutar, para ser forte mesmo quando tudo parecia tão difícil. O bebê que eu não sabia ao certo quem era o pai, mas que, olhando nos olhinhos cor de mel, eu queria muito acreditar que tinha vindo do único momento de amor verdadeiro que eu tinha conhecido. Os primeiros meses em Santa Esperança foram difíceis. A gente vivia com medo de ser encontrada, de que alguém da fazenda aparecesse para nos levar de volta. Qualquer barulho de cavalo na estrada já me fazia tremer. Eu dormia sempre com o Samuel do lado, pronta para pegar ele e correr para o mato se precisasse. Dinda, a tia da minha mãe, nos recebeu de coração aberto naquela casinha dela na beira do povoado. Era uma casa simples, de chão batido e telhado de palha, mas parecia um palácio depois de tudo que a gente tinha passado. Tinha 2 quartinhos, uma cozinha pequena e um quintal cheio de ervas que ela usava para os remédios dela. Dinda era curandeira. Conhecia todo tipo de folha, raiz, casca de árvore. Sabia qual servia para dor de barriga, qual curava a ferida, qual baixava a febre. O povo do lugar respeitava ela demais. Quando alguém ficava doente, era a Dinda que chamavam antes de pensar em procurar médico na cidade, que ficava a mais de um dia de viagem. Ela não só nos deu abrigo, como também começou a me ensinar tudo o que sabia. Dizia que eu tinha olho bom para planta, mão boa para remédio. Me ensinava com paciência como fazer sabão de cinza e gordura, como preparar tintura de ervas, como costurar ferida com linha e agulha quando o corte era muito profundo. Tudo isso enquanto eu amamentava o Samuel, que mamava forte,
como se quisesse recuperar o tempo que tinha passado com pouca comida na barriga da mãe. Menina, Dinda dizia, o dom de curar está na nossa família desde os tempos de África. Sua avó tinha, sua mãe tem, você tem também. É nosso jeito de ajudar o povo, de ter serventia no mundo. Minha mãe, Benedita, também se adaptou rápido à vida em Santa Esperança. A fama dela como costureira logo se espalhou, e em pouco tempo ela já tinha encomendas de roupa, de colcha, de toalha de mesa. As mulheres do povoado traziam retalhos, linhas coloridas, pediam para ela ensinar ponto novo, modelo novo. E minha mãe, que sempre tinha feito esse trabalho de cabeça baixa na fazenda, agora sorria quando alguém elogiava a habilidade das mãos dela. Foi a primeira vez que vi minha mãe sorrir de verdade, com os olhos brilhando. Era como se uma pessoa nova tivesse nascido. Uma pessoa que estava escondida dentro dela esse tempo todo, só esperando o momento certo para aparecer. Agora ela ria alto, cantava enquanto costurava, e o melhor de tudo, brincava com o neto. Ver minha mãe fazendo careta para o Samuel, botando ele nas costas como se fosse cavalinho, era um remédio que curava um pedaço daquela dor que eu carregava por dentro. O tempo foi passando, e aos poucos fomos criando raízes naquele lugar. Samuel crescia bonito e esperto. Com 1 ano já andava por todo lado, com 2 já falava mais que papagaio. Os olhos dele, cor de mel, o cabelo cacheado, a pele mais clara que a minha. Tudo isso lembrava Vicente, principalmente quando ele ficava quietinho, observando tudo com aquele olhar curioso, quase sonhador. Nessas horas, a lembrança da fazenda, do meu primeiro amor, da violência que veio depois, tudo isso voltava como um soco no peito, mas eu não deixava ninguém perceber. Aprendi a esconder a dor, a engolir as lembranças ruins. O que tinha acontecido tinha ficado para trás. Aqui era uma vida nova, e eu não ia deixar o passado escurecer o futuro do meu filho. Quando alguém perguntava sobre o pai de Samuel, eu dizia a mesma coisa que tinha combinado com minha mãe e Dinda, que era filho de um lavrador que morreu antes dele nascer. Não era mentira completa. Vicente trabalhava na terra, só que do outro lado da cerca como dono, não como trabalhador. E para mim, ele tinha mesmo morrido, porque nunca mais tinha tido notícia dele, nunca mais ia encontrar ele. A gente vivia apertado, é verdade. No começo, dependia da ajuda de Dinda para tudo. Mas eu trabalhava duro, ajudando ela nos partos, fazendo remédio, pegando encomenda de sabão que as mulheres do povoado faziam. Com o tempo, comecei a fazer doce também. Cocada, pé de moleque, doce de leite, e vendia na porta de casa. Cada tostão que ganhava, guardava dentro de uma lata velha de goiabada, embaixo da esteira onde dormia com Samuel. Um dia, lá pelo 3º ano que a gente estava em Santa Esperança, a Dinda me chamou num canto. Tem uma venda precisando de alguém para trabalhar lá no centro do povoado, ela disse. Seu Agripino tá velho, não aguenta mais sozinho. Falei de você para ele. No começo, fiquei com medo. Trabalhar numa venda significava lidar com muita gente diferente. Gente que vinha de fora, gente que podia reconhecer a gente. Mas Dinda me convenceu que já tinha passado tempo suficiente, que ninguém ia nos procurar depois de tanto tempo, que eu precisava começar a criar mais independência para cuidar do meu filho. E assim comecei a trabalhar na venda do seu Agripino. Era um lugar pequeno, mas que vendia de tudo, de querosene a remédio, de tecido a ferramenta, de cachaça a comida. Eu ajudava-as a atender os fregueses, arrumar as prateleiras, fazer as contas, pesar farinha, medir tecido. Samuel ficava com minha mãe durante o dia, e de tarde, quando a venda fechava, eu voltava para casa, sempre com alguma coisinha que seu Agripino me deixava levar. Um punhado de açúcar, um pedaço de fumo para minha mãe, uma bala de hortelã para o Samuel. Foi lá na venda que conheci seu Anselmo. Ele tinha uma rocinha perto do povoado, plantava mandioca, milho, feijão. Era viúvo, mais velho que eu, uns 20 anos, e tinha fama de homem sério, trabalhador. Começou a aparecer na venda com mais frequência, sempre arrumando um jeito de puxar conversa comigo, sempre comprando alguma coisinha que nem precisava muito. Um dia, ele trouxe um carrinho de madeira que tinha feito para o Samuel. Meu filho, que já estava com quase 4 anos, ficou doido de alegria com aquele presente.
Corria para todo lado com o carrinho, fazendo brrr com a boca, imitando o som de motor. Ver aquele homem quieto, de poucas palavras, sentado no chão brincando com meu filho, me fez olhar para ele com outros olhos. Seu Anselmo começou a frequentar nossa casa, sempre trazendo alguma coisa da roça. Uma abóbora, umas espigas de milho verde, umas mangas quando era tempo. Sentava na porta com Dinda e minha mãe, conversando sobre plantação, sobre o tempo, sobre as histórias do povoado. Nunca se ofereceu para entrar, nunca tentou ficar sozinho comigo, nunca fez nada que pudesse me assustar ou desrespeitar. Foi minha mãe quem me deu o empurrão. Esse homem gosta de você, filha, ela me disse uma noite, quando já estávamos deitadas na esteira. E gosta do Samuel também. É um homem bom, diferente daqueles da fazenda. Não consigo pensar nisso, mãe, respondi, sentindo aquele aperto familiar no peito. Depois de tudo o que aconteceu, justamente por causa de tudo o que aconteceu, ela falou pegando minha mão. Você merece uma chance de conhecer um amor que não dói, que não machuca, que não tem medo. E Samuel merece um pai. Demorei para me acostumar com a ideia. Mas seu Anselmo tinha mesmo um jeito diferente. Não era bonito como Vicente, não era jovem, não tinha estudo nem falava bonito. Mas tinha mãos gentis, olhos que olhavam de frente sem querer intimidar. E, principalmente, tratava meu filho como se fosse dele. Para Samuel, que nunca tinha conhecido um homem assim, que achava que todos os homens eram como os da fazenda, aquele carinho era uma revelação. Quando seu Anselmo finalmente pediu para casar comigo, Samuel tinha acabado de fazer 5 anos. Não foi um pedido cheio de palavras bonitas, nem promessas grandes. Foi simples, direto, sincero. Francisca, ele disse, sentado na soleira da nossa porta, enquanto olhava Samuel brincar no quintal. Eu quero cuidar de você e do menino. Quero dar um teto que seja nosso, comida que a gente mesmo plantou, um lugar onde vocês possam se sentir seguros. Não sou homem de muito estudo, nem de muita conversa, mas sei trabalhar, sei respeitar e aprendi a gostar de vocês dois como se fosse família minha já. Nós casamos na igrejinha de Santa Esperança numa manhã de domingo. Eu usava um vestido simples, branco, que minha mãe costurou com tanto carinho que cada pontinho parecia uma bênção. Samuel estava todo orgulhoso, de roupa nova, segurando a aliança numa almofadinha que Dinda bordou. Não tinha muita gente, só a minha família, alguns vizinhos, os amigos da venda. Mas foi um dia feliz, desses que ficam guardados no coração para sempre. Seu Anselmo, que logo virou só Anselmo, sem o seu, era mesmo um homem de palavra. Construiu uma casa pra gente na beirada do terreno dele, uma casa melhor que a de Dinda, com chão de cimento, telhado de telha e até uma varanda pequena na frente. Ampliou a roça, plantou mais coisas, comprou umas galinhas, uma vaca leiteira. A gente não ficou rico, mas nunca mais passou necessidade. Samuel crescia forte e esperto. Anselmo ensinava ele a plantar, a cuidar dos bichos, a consertar as coisas quando quebravam. Nunca bateu nele, nunca gritou, nunca fez ele se sentir menos por não ser filho de sangue. Pelo contrário, tinha orgulho quando o povo elogiava como o menino era trabalhador, educado, inteligente. Dinda me ensinou tudo o que sabia sobre ervas e curas, e logo eu também tinha minha fama de curandeira. As pessoas vinham na minha casa pedir remédio para dor, para febre, para tristeza. Eu atendia todo mundo, não importava se tinha dinheiro para pagar ou não. Era meu jeito de retribuir a ajuda que tínhamos recebido quando chegamos ali sem nada. Os anos foram passando. Samuel começou a ir para a escola que tinha no povoado. Era uma escola pequena, só com uma professora que ensinava todo mundo junto, do ABC até as contas mais difíceis. Mas meu filho aprendia tudo com uma facilidade que deixava a professora admirada. Esse menino tem futuro, ela dizia sempre. Deviam mandar ele estudar na cidade quando crescer um pouco mais. E foi o que fizemos. Quando Samuel completou 12 anos, Anselmo vendeu umas cabeças de gado que tinha juntado e conseguiu dinheiro para mandar ele estudar na cidade, onde tinha escola melhor. Ele ficou morando na casa de uma conhecida de Dinda, voltando para casa só nas férias. Cada vez que ele voltava, vinha maior, mais bonito, mais parecido com Vicente. Principalmente os olhos, aquele jeito de olhar sonhador, curioso,
querendo conhecer o mundo. Às vezes, quando olhava para ele sem que ele percebesse, eu sentia um aperto no peito, uma saudade misturada com medo, com culpa por nunca ter contado a verdade. Mas como contar? Como explicar para um menino que estava crescendo feliz, seguro, amado, que seu nascimento tinha vindo de uma história tão complicada, tão dolorosa? Como dizer que eu mesma não sabia ao certo quem era o pai dele, se o rapaz que eu tinha amado por tão pouco tempo, ou o monstro que tinha destruído minha vida numa noite só? E assim fui levando a vida, com a mão calejada do trabalho na roça e o coração trincado por guardar um segredo tão grande. Criei meu menino com todo o amor do mundo, agradecendo a Deus todos os dias por ele ter os olhos claros como os de Vicente, por ele ter aquele jeito gentil, observador, que me fazia acreditar que o amor tinha sido mais forte que a violência. Mas nunca contei nada. Mantive o passado guardado num canto escuro do coração, onde ninguém podia ver, nem mesmo eu na maior parte do tempo. Foi uma vida simples, de trabalho duro, mas cheia de pequenas alegrias. Ver Samuel crescer forte e bom. Ter Anselmo do meu lado, um homem que nunca me fez sofrer, que me respeitou até o último dia da vida dele. Ter minha mãe e Dinda comigo, ensinando, apoiando, amando. Se não fosse pelo segredo que carregava, pelo medo que nunca me abandonou completamente, eu poderia dizer que tinha sido feliz. E talvez tenha sido mesmo a minha maneira, porque a gente aprende a ser feliz mesmo com as cicatrizes, mesmo com as histórias inacabadas, mesmo com as perguntas que ficam sem resposta. A gente aprende a agradecer pelo que tem, a não ficar sempre olhando para trás, a construir algo bom, mesmo quando começa com as mãos vazias. Mas o passado tem um jeito estranho de não ficar quieto. De vez em quando ele aparece, como um fantasma, para lembrar que ainda está ali, esperando ser reconhecido, ser falado, ser libertado. E foi isso que aconteceu quando Samuel, já homem feito, começou a fazer perguntas que eu não estava preparada para responder. Samuel foi crescendo, e quanto mais crescia, mais perguntas apareciam. No começo, eram coisas simples. Por que o céu é azul? Por que o cachorro late? Como a galinha bota ovo? Essas eu sabia responder. Depois vieram as perguntas da escola. Como fazer conta? Como escrever palavra difícil? Quem descobriu o Brasil? Essas eu mandava ele perguntar para a professora, porque eu mal sabia assinar meu nome. Mas tinha um tipo de pergunta que sempre me dava um frio na barriga. As perguntas sobre o pai dele, sobre de onde a gente tinha vindo, sobre por que éramos diferentes do resto do povo dali. Mãe, como era meu pai? Ele perguntava, lá pelos 7, 8 anos. Era um homem bom, eu respondia, sem saber se estava falando de Vicente ou inventando um pai que nunca existiu. Trabalhava na roça, plantava, colhia, era quieto, gostava de olhar os passarinhos. E por que ele morreu? Ficou doente, eu dizia, olhando para o lado para esconder os olhos. Foi rápido, nem deu tempo de se despedir. Ele me amava? Essa era a que mais doía. Claro que amava, meu filho. Como não ia amar uma coisinha tão linda como você? Quando Samuel foi estudar na cidade, as perguntas deram uma parada. Ele voltava nas férias, contando novidade, mostrando o que tinha aprendido. Na cidade, ele conheceu livro, conheceu gente diferente, conheceu música que não era só de viola e sanfona. Vinha todo animado, falando de doutor que um dia ia ser, de lugar que um dia ia conhecer. Anselmo, meu marido, sempre sentava na ponta da mesa para ouvir as histórias dele, com aquele olhar de orgulho que só pai tem. Nunca mostrou ciúme, nunca fez questão de lembrar que não era pai de sangue. Pelo contrário, fazia questão de dizer para todo mundo que foi ele quem ensinou aquele menino a ser homem. Eu ia dormir feliz quando Samuel estava em casa. Olhava para o meu filho dormindo e pensava como a vida tinha dado uma volta tão grande. Como aquela menina assustada que fugiu grávida pela mata tinha conseguido dar um futuro para o filho. Como aquele bebê que nasceu sem nada agora falava bonito, lia livro, escrevia carta. Mas sempre tinha um lado triste. Quanto mais Samuel crescia, mais ele parecia com Vicente. Não era só os olhos, o cabelo meio cacheado, o tom da pele mais claro.
Era o jeito de olhar as coisas, de observar tudo com curiosidade, de ficar quieto pensando. Era aquele talento que ele tinha para desenhar, que vinha do nada, porque ninguém na minha família nem na de Anselmo tinha esse dom. Samuel terminou os estudos na cidade e conseguiu entrar na faculdade. Foi o primeiro da família, da região toda, a ir para a faculdade. Queria ser médico, mas medicina era muito caro, muito difícil. Acabou estudando para professor, que também era profissão importante, respeitada. Ficou anos fora, só vindo nas férias, e quando formou, arrumou trabalho numa escola da capital. Tava com uns 25 anos quando aconteceu o que eu mais temia. Foi numa visita dele, já formado, trabalhando como professor na capital. Chegou com presente para todo mundo, contando novidade, mostrando foto. A gente estava sentado depois do jantar, na varanda, olhando as estrelas. Anselmo tinha ido dormir cedo, cansado da lida. Minha mãe também já tinha se recolhido. Era só eu e meu filho ali, como nos velhos tempos. De repente, ele puxou um envelope da bolsa. Era uma carta meio amarelada pelo tempo. "Mãe", ele disse com uma voz diferente, meio tremida. "Quem é Vicente Silva Prado?" Meu coração quase parou. A boca secou, a vista escureceu. Era como se o chão tivesse aberto debaixo dos meus pés. Onde você ouviu esse nome?" Perguntei, quase sem voz. "Aqui." Ele mostrou a carta. "É uma carta que chegou para você lá em casa, na capital. Veio com meu endereço porque o carteiro não achou o daqui. Eu não ia abrir, mas estava sem remetente, podia ser importante." Peguei a carta com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar. Reconheci a letra na hora, mesmo depois de tantos anos. Era letra de gente estudada, de quem aprendeu a escrever bonito, não de quem mal sabe assinar o nome. "Vicente Silva Prado." Samuel continuou. "É um pintor conhecido. Tem quadro dele na Galeria da Capital, em São Paulo, até no exterior. Na carta, ele diz que procurou por você a vida toda. Diz que nunca esqueceu a menina do riacho, a menina que cantava em Iorubá. Pergunta de um filho que ele acha que talvez vocês tenham tido. Diz que nunca casou porque nunca conseguiu amar ninguém como amou você." Samuel parou, me olhando com aqueles olhos cor de mel, tão parecidos com os de Vicente. "Mãe, quem é esse homem? O que ele tem a ver com a gente?" Eu não conseguia falar. Era como se as palavras tivessem fugido da minha boca, como se minha língua tivesse esquecido como se mexer. Tantos anos guardando esse segredo, tantos anos inventando história, mentindo sem querer mentir. E agora, num segundo, tudo tinha vindo à tona. Ele é uma pessoa que conheci há muito tempo. Consegui finalmente dizer. "Que tipo de pessoa? De onde?" "Da fazenda onde eu nasci, antes de vir para cá." Samuel franziu a testa, confuso. "Fazenda? Você nunca falou de fazenda nenhuma. Sempre disse que a gente veio de outro povoado, que meu pai era lavrador." Falei o que achei melhor na hora. Respondi sem conseguir olhar nos olhos dele. "Tem coisa que é difícil de contar, meu filho. Ele é meu pai, não é?" Samuel perguntou de repente, direto, como flecha. Sempre foi esperto, sempre juntava os pedaços rápido. "Esse Vicente é meu pai, não um lavrador qualquer que morreu de doença." Não consegui responder. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto antes que eu pudesse impedir. Samuel ficou quieto um tempo, me olhando chorar. Depois, pousou a mão no meu ombro, de leve. "Por que nunca me contou, mãe? Porque é uma história triste." Consegui dizer entre soluços. "Uma história feia, de um tempo que eu queria esquecer. Mas eu tenho o direito de saber." Ele insistiu, não com raiva, mas com firmeza. "Tenho o direito de saber quem sou, de onde venho." "Tem sim", concordei, enxugando as lágrimas com a ponta do avental. "Mas não é fácil para mim. Nunca contei isso para ninguém, nem para o seu pai Anselmo, que Deus o tenha." "Eu não sou qualquer um", Samuel falou, segurando minha mão. "Sou seu filho. Não importa o que você contar, não vai mudar o que sinto por você." Tive vontade de contar tudo naquela hora, de abrir meu coração, de deixar sair o segredo que tinha carregado por tantos anos. Mas não consegui. O medo era forte demais. A vergonha ainda queimava. A dor ainda estava viva dentro do peito. "Preciso de tempo", falei baixinho.
Me dá um tempo para pensar, para encontrar as palavras certas. Samuel concordou com a cabeça, sempre compreensivo, sempre respeitoso, mas eu via nos olhos dele que a dúvida tinha sido plantada, que a curiosidade não ia deixar ele em paz até saber a verdade. Naquela noite, não dormi. Ficava pensando na carta, em Vicente me procurando todos esses anos, em como a vida poderia ter sido diferente se eu não tivesse mandado ele embora, se não tivesse acontecido aquela violência, se a gente tivesse conseguido fugir juntos como ele queria. Depois daquela conversa, comecei a ter pesadelos de novo. Sonhava com a fazenda, com o feitor, com Vicente. Sonhava que estava fugindo pela mata com o bebê no colo, mas não conseguia sair do mesmo lugar, como se tivesse atolada na lama. Acordava suando, chorando, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Samuel voltou para a capital alguns dias depois, prometendo que ia voltar logo para a gente continuar aquela conversa. Ficou de tentar encontrar Vicente também, ver o que ele sabia, o que lembrava. Não tive coragem de dizer nem que sim, nem que não. Apenas assenti com a cabeça e o abracei mais forte que o normal na despedida. Quando ele foi embora, peguei a velha caixa de madeira onde guardava minhas poucas lembranças daquele tempo. Tinha um pedaço da camisa de Vicente, que ele rasgou sem querer num espinho quando a gente se encontrava escondido. Tinha um desenho que ele fez meu, sentada na beira do riacho. E tinha uma carta que ele me mandou quando já estava na capital. Carta que eu nunca tive coragem de abrir, de responder, de queimar. Sentei na cama olhando aqueles objetos, aqueles pedaços de uma vida que poderia ter sido e não foi. Pensei em Vicente, agora um homem de mais de 70 anos, um pintor conhecido, ainda se lembrando da menina que conheceu quando os dois não passavam de adolescentes. Pensei em Samuel, tão parecido com ele não só no físico, mas na alma. O mesmo jeito sonhador, observador, a mesma paixão por aprender, por ver além do óbvio. E pensei em mim mesma, aquela menina de 14 anos que teve que crescer tão depressa, que teve que ser forte quando tudo dizia para desabar, que teve que construir uma vida do zero, sem nada além da coragem e da vontade de dar um futuro melhor para o filho. Foi nessa hora que decidi. Ia contar tudo, não só para Samuel, mas para quem mais quisesse ouvir. Ia botar para fora aquela história que tinha me sufocado por tanto tempo. Não por mim. Era tarde demais para mim. Os anos tinham passado. As feridas já tinham cicatrizado do jeito delas. Mas por Samuel, que merecia saber a verdade sobre quem era, de onde vinha. E talvez, só talvez, ainda pudesse ter a chance de conhecer o pai verdadeiro, de criar uma relação que a vida e meu medo tinham roubado dele. Agora só faltava coragem. A mesma coragem que tive quando fugi grávida pela mata, quando criei um filho sozinha, quando enfrentei o mundo sem nada além da vontade de sobreviver. Essa coragem que a gente acha que perdeu, mas que na verdade só estava escondida, esperando a hora certa de aparecer de novo. Agora, em 2025, sentada nessa varanda de madeira com meus dedos tortos pelo tempo, eu decidi falar. Tenho 91 anos nas costas, os ossos doendo com a umidade, a vista embaçada, a respiração curta. Mas a memória... a memória continua boa. Boa demais às vezes, porque não deixa esquecer nem o que eu queria. Minha netinha Luísa, filha do Samuel, me deu esse aparelho moderno para eu gravar minha história. Vó, ela disse, suas histórias são importantes, a gente precisa guardar elas para sempre. E aí me ensinou a apertar um botão vermelho para falar e outro para parar. Coisa simples que até uma velha como eu consegue fazer. No começo achei bobagem. Quem ia querer ouvir história de uma velha quase sem dente, com a voz fininha de passarinho velho? Mas a Luísa insistiu. Falou que está estudando na faculdade um negócio chamado memória oral, que é importante contar as histórias das pessoas comuns que não aparecem nos livros. Principalmente de gente como eu, que viveu tantas mudanças do Brasil. E aí fiquei pensando que talvez fosse hora mesmo de contar, de deixar sair o que ficou preso dentro do peito por tanto tempo. Não só para Luísa, nem só para quem vai ouvir esse gravador um dia, mas principalmente para o Samuel, meu filho, que até hoje, com 77 anos nas costas, ainda não sabe direito de onde veio.
Depois daquela conversa que tivemos há muitos anos, quando ele encontrou a carta do Vicente, a gente nunca mais tocou no assunto assim, de frente. Ele voltou para a capital, para o trabalho dele de professor, e eu fiquei aqui, com meu medo, com minha vergonha, com minha história trancada. A gente dançou em volta do assunto muitas vezes, mas nunca entrou na roda de verdade. Teve uma vez que ele trouxe um livro com pinturas do Vicente, perguntou se eu queria ver. Olhei de longe, sem coragem de tocar. Eram quadros bonitos, de gente simples, de natureza, mas tinha um especial que me fez o coração quase parar. Uma menina negra na beira de um riacho, com água brilhando no sol. Parecia que o tempo não tinha passado, que ele ainda me via daquele jeito. Samuel me contou que eles se encontraram, uma vez só. Que Vicente já estava velho, mas ainda pintava todo dia. Que ficou emocionado quando Samuel apareceu, que viu logo a semelhança. Ele chorou, mãe, Samuel me disse. Chorou quando eu falei seu nome, quando mostrei sua foto. Pedi para ele não contar nada para o Vicente. Não ainda. Disse que eu mesma queria explicar, no meu tempo, e ele, sempre respeitoso, concordou. Mas sei que os dois mantiveram contato por carta, por telefonema. Depois Vicente morreu, já velho. Foi quando Samuel parou de perguntar, de insistir. Acho que entendeu que eu ia levar o segredo para o túmulo. Mas agora, com um pé na cova e outro quase, sinto que não posso mais guardar. É como se essa história tivesse inchando dentro de mim, pedindo para sair. É um peso grande demais para carregar até o fim. E é uma história que não pertence só a mim. Pertence ao Samuel também, a Luísa, a todos que vieram depois. Estou gravando isso numa manhã de agosto, com o sol entrando pelas frestas da minha varanda. Samuel vem me visitar no fim de semana, trazendo a Luísa com ele. Ela vai copiar essa gravação, passar para o computador, guardar para sempre, como ela diz. E quem sabe, mostrar para o pai dela também. Então aqui vai, meu filho, a verdade que nunca tive coragem de contar cara a cara. Samuel, você não é filho de um lavrador qualquer que morreu de doença, como contei a vida toda. Você é fruto de uma história complicada, de um amor bonito e de uma dor profunda. Seu pai era mesmo Vicente Silva Prado, aquele que você encontrou já velho, aquele que pintava quadro, que olhava o mundo com olhos sonhadores, que te deu esse talento para o desenho que ninguém entendia de onde vinha. Ele era filho dos donos da fazenda, onde eu nasci e cresci, onde eu e minha mãe vivíamos como escravas, mesmo que no papel a escravidão já tivesse acabado há muito tempo. A gente se conheceu no riacho, quando eu lavava roupa e cantava baixinho. Ele me desenhou, me deu um lápis de cor vermelho, o primeiro presente que recebi na vida. A gente começou a se encontrar escondido, a sonhar com uma vida diferente, longe daquela fazenda. Ele queria ir para a capital estudar e depois voltar para me buscar. A gente era jovem, era bobo, achava que o mundo ia deixar a gente ficar junto. Num domingo de tarde, a gente se encontrou no curral velho, onde ninguém ia. Foi a primeira vez para nós dois. Foi rápido, desajeitado, mas foi cheio de amor, de ternura. Foi a primeira vez que me senti gente de verdade, não uma coisa, uma propriedade. E eu acredito, do fundo do coração, que foi nesse dia que você foi feito. Mas o destino é traiçoeiro. O feitor da fazenda, seu Bonifácio, nos viu. E naquela mesma noite, ele entrou na senzala e me violentou. Foi a pior dor da minha vida, não só do corpo, mas da alma. Senti que tinha morrido por dentro. E por muitos anos, carreguei a dúvida cruel. Seria você filho do amor com Vicente? Ou da violência daquele homem? Quando descobri que estava grávida, minha mãe e eu fugimos no meio da noite. Andamos dias pela mata até chegar em Santa Esperança, onde a irmã da minha avó nos acolheu. Foi lá que você nasceu, foi lá que comecei uma vida nova. Quando te vi pela primeira vez, com os olhinhos cor de mel, o cabelinho cacheado, senti que era filho do Vicente. Mas a dúvida nunca me abandonou completamente. E o medo? O medo era ainda maior. Medo que alguém da fazenda nos encontrasse, medo que você crescesse e quisesse saber mais. Medo de ter que reviver aquela dor ao contar. Então inventei a história do lavrador. Era mais fácil, mais seguro. E quando conheci Anselmo, quando ele te aceitou como filho dele sem fazer pergunta, achei que tinha enterrado o passado de vez. Que podia seguir em frente, esquecer aquela menina assustada que fui um dia.
mas a verdade tem um jeito de não ficar quieta. Ela fica ali, batendo dentro da gente, pedindo para sair. E agora que estou chegando no fim da minha jornada, sinto que preciso libertá-la. Libertar você também, do peso de não saber. Quero que entenda uma coisa. Quando digo que acredito que você é filho do Vicente, não é só porque é mais bonito pensar assim. É porque vejo ele em você todos os dias, no seu jeito de olhar o mundo, de enxergar beleza onde os outros só veem o comum, na sua curiosidade, na sua gentileza, na sua teimosia também. Até o talento para ensinar, para explicar as coisas para os outros vem dele. Vicente teria sido um ótimo professor, se a vida dele não tivesse tomado outro rumo. Vicente te procurou a vida toda, sem saber se você existia de verdade ou não. Ele nunca me esqueceu. Nunca encontrou outra para amar, para formar família. Pintou a vida inteira, ficou famoso, viajou o mundo. Mas nas pinturas dele, nas mais bonitas, sempre tinha um pedacinho de mim, do riacho, da menina que ele conheceu há tantos anos. Quando vocês finalmente se encontraram, ele já estava no fim da vida. Mas sei que foi um momento importante para ele. Samuel, você me contou como ele chorou quando te viu, como ficou olhando para você sem acreditar. Deve ter sido como olhar num espelho que mostrava ele mesmo, 50 anos antes. Me arrependo de não ter ido com você, de não ter encontrado ele uma última vez, de não ter permitido que ele me visse também, velha, mas ainda a mesma no fundo, de não termos fechado aquele ciclo que ficou aberto tanto tempo. Mas o medo é assim. Ele prende a gente, amarra, não deixa a gente viver a vida que merecia. Sei que talvez você fique com raiva de mim por ter escondido isso tanto tempo. Tem direito de ficar. Mas espero que entenda também que fiz o que achei melhor na época, com o pouco que eu tinha, com o pouco que eu era. Uma menina de 14 anos, sem estudo, sem nada, só com a coragem e o desespero para seguir em frente. Tudo que fiz, filho, foi pensando em te proteger. De um mundo que eu sabia que era cruel, que não aceitaria fácil uma história como a nossa. Queria te dar uma chance de crescer sem o peso que eu carregava, sem o medo que nunca me abandonou completamente. Não sei se fiz certo. Talvez tenha sido egoísmo meu, talvez tenha sido covardia. Mas foi o melhor que consegui fazer, com o coração partido que eu tinha, com a vida difícil que levei. Agora, depois de tanto tempo, esse segredo não vai mais morrer comigo. Está aqui, gravado, contado. Para você saber de onde veio, quem é, porque tem os olhos que tem, o talento que tem, o coração que tem. E se um dia você encontrar o quadro que Vicente pintou de mim, aquele da menina no riacho, quero que olhe bem. Porque ali está uma Francisca que ninguém mais conheceu. Uma menina com sonhos, com esperança, antes das cicatrizes, antes da dor. Uma menina que Vicente amou. E que também amou ele, num tempo tão curto, mas tão importante, que gerou você, a melhor coisa que já fiz nessa vida. Um beijo da vó Chica.